Olá, está começando mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, onde a gente debate os assuntos que são de interesse da nossa sociedade. Junho é o mês do orgulho LGBT, para a gente debater um pouco sobre esse assunto, falar sobre LGBTfobia, falar sobre os direitos das pessoas LGBT. A gente recebe o professor, pesquisador, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Vieira, para a gente conversar um pouco sobre preconceito, aceitação e tudo que envolve a comunidade e a visibilidade LGBT. Rafael Vieira, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Caruaru, para a gente conversar um pouco sobre aceitação, diversidade, né? Já que estamos no mês de junho, né? Finalzinho do mês de junho, é o mês da visibilidade LGBT. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria, então, que você começasse falando por que o mês de junho é dedicado à visibilidade das pessoas, da comunidade LGBT. Bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço o convite. É muito bom conversar sobre a questão LGBT, sobre essa pauta que tem assuntos diversos para falar. Se a gente começar a falar aqui, a gente só para no próximo junho, mas, bem, é isso, né? Eu que agradeço o convite aqui para estar falando contigo nesse momento. Eu gostaria, então, que você começasse dizendo por que junho é escolhido o mês da visibilidade LGBT. Certo. Vê, tem uma história aí, né, muito interessante de junho ser importado para os brasileiros como o mês do orgulho LGBT, na verdade, né? Acho que a palavra mais adequada é essa, o mês do orgulho LGBT. Em 1969, houve uma revolta que é muito conhecida para quem estuda um pouco as questões ligadas à situação LGBT, que é a revolta que aconteceu num bar chamado Stonewall Inn, que ficou conhecido como a revolta de Stonewall, né? Então, a partir daquele momento, disse que foi o marco do movimento LGBT organizado, mas essas pessoas vinham passando por muitas décadas de muita violação, de muita opressão, principalmente pela força policial, né? E as técnicas que a força policial utilizava e o Estado utilizava para oprimir e reprimir essas pessoas, as pessoas LGBTs, era ameaçar que essas pessoas tivessem sua identidade exposta publicamente, porque até então, né, ainda mas em 1960, ser associado a um circuito, a lugares e a pessoas LGBTs era motivo de muita vergonha, né? Você perdia sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida familiar, ia literalmente para a lama. Né? Então, cansados desses tipos de ameaças, né, que vinha ao longo de muitas décadas, como eu falei, em 1969 houve essa revolta que iniciou como um pequeno conflito, né, pontual, mas que se estendeu, disse por aí que por alguns dias, não se tem certeza. Pode-se fazer uma comparação, inclusive, com o que aconteceu muito recentemente com as revoltas que o movimento negro organizou nos Estados Unidos também, né? Um caso particular que foi o assassinato do George Floyd, né? E a partir desse caso pontual e específico, as pessoas se revoltaram em vários dias de agressividade e violência contra a força policial. Então foi mais ou menos aquilo que aconteceu, né? Se a gente pudesse comparar com alguma coisa. Então, nos Estados Unidos, a partir de 1969, então, começou a se organizar coletivos e grupos que disseram assim, olha, está na hora de a gente agora sair do ostracismo, né, sair dessas cavernas, desses armários que nos obrigam a estar e começar a reivindicar isso que você falou no começo, que passa por aí, visibilidade. Quem não é visto não é lembrado, né? Para sermos respeitados e respeitadas, nós precisamos, no mínimo, aparecer. As pessoas saber
que nós somos cidadãos e não somos cidadãs e cidadãos de segunda classe, somos cidadãos iguais a todos os outros. Então, começou-se a se organizar esses grupos e coletivos aí a partir de 1970 nos Estados Unidos. Isso não chegou no Brasil imediatamente, porque até 1985 a gente não vivia um Estado democrático de direito, né? E posteriormente à abertura, mesmo já existindo algumas ONGs, alguns coletivos, alguns grupos LGBTs no Brasil, principalmente no eixo no eixo Rio-São Paulo, mas também no Nordeste do Brasil, muitos grupos e coletivos, né? No início da abertura democrática, para o brasileiro, qualquer pouco era muito, né? Então, só a partir, na verdade, de 1990, que o Brasil começou a atentar que o que a gente tinha era muito pouco. Mesmo com a abertura democrática, a população LGBT não estava ganhando o respeito necessário, né, para a sua existência, para ter uma existência digna, e começou a criar, né, a importar dos Estados Unidos o junho como o mês do orgulho LGBT, a partir de algumas ações muito pontuais e muito específicas que eu poderia citar aqui. Uma delas foi o Rio de Janeiro teve como sede, em 1995, o congresso da ILGA, que é a Associação Internacional de Lésbicas e Gays, se a gente for fazer uma tradução, né, literal. E no final desse congresso, em 1995, houve uma pequena caminhada muito tímida na orla de Copacabana, que iniciou, inclusive, o que hoje vem a ser as paradas da diversidade ou as paradas do orgulho, né? Então, junho sediou o congresso da ILGA aqui no Brasil, e a partir daí a gente começou a fortalecer os coletivos e grupos nessa tentativa de trazer orgulho para a população LGBT. Até porque 6 meses antes, em janeiro de 95, tinha sido criado aqui no Brasil a ABGLT, que é a Associação Brasileira, na época chamada Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Bissexuais, né? E hoje a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e tantas outras identidades aí que não cabem dentro dessa sigla, né? Então, é um mês que tem um significado muito complexo para nós, que é local, mas que também está ligado a uma questão da internacionalização da luta contra a homofobia e internacionalização da iniciativa de trazer reconhecimento e orgulho para a população LGBT. Uhum. Muito boa a sua explicação, inclusive para mostrar aí que na história, né, os homossexuais, né, as lésbicas, enfim, toda a comunidade, nós não surgimos agora, né, que algumas pessoas costumam, inclusive, dizer, né, que agora que está mais aflorado, né, agora que as pessoas estão se mostrando quem isso tudo surgiu por conta da mídia, enfim, vários comentários preconceituosos, mas é preciso que se entenda que a comunidade LGBT, ela é uma minoria, né, já deixou de ser minoria, mas já é uma maioria, né, ao redor do mundo, que precisa ser respeitada. E aí eu queria entrar numa questão do seguinte, muitas pessoas costumam dizer assim, mas as pessoas gays, elas querem ser super pessoas, elas querem ser super cidadãos, né, elas querem ter mais direito que as pessoas normais, digamos assim, né? E não é isso, né, Rafael? Não, de forma alguma. Ao contrário, né? Nós éramos considerados subcidadãos, né? Pessoas com uma subcidadania que impossibilitava a nossa existência, né? Veja, quando a gente faz um histórico, posso fazer também daqui a pouco, das conquistas do movimento LGBT, a gente vai pensar assim, nossa, por que essas pessoas eram privadas desses direitos? Por que as pessoas eram privadas, né? A população LGBT era privada de uma coisa tão básica, né? Como o direito de se casar, por exemplo,
né? Uma coisa tão primária Comum, né? na vida afetiva de qualquer pessoa, né? Mas legalmente nós não tínhamos esse direito. Então são esses direitos básicos, né, que nos coloca num patamar da cidadania plena que nos era negado. E são esses direitos que nós reivindicamos. Então não existe nada para além do que o restante da população brasileira e do mundo inteiro, né, reivindica, que são direitos plenos, né, direito à cidadania plena. Exatamente. Inclusive, muito recentemente foi se legalizado a questão do direito do casamento, né, dessa união entre pessoas do mesmo sexo e, inclusive, estava lendo aqui que a aceitação da homossexualidade no Brasil ela cresceu a 67% ela, de 2013 para cá, né? Então, você falou aí que a história se mostrou muito recente no Brasil, de uma organização dos anos 90 para cá, então é tudo muito recente, né? Uhum. Essa questão da aceitação das pessoas em relação à homossexualidade, né? E aí, entrando um pouco agora no foco de sigla e palavras e tal, algumas pessoas costumam confundir, né? Algumas pessoas costumam até dizer assim, homossexualismo, mas não é isso, né? Não é isso que se diz, né? E até Isso. queria que você começasse falando o seguinte, o que significa a sigla, né, LGBT, já que hoje ela tem várias letras e símbolos, e aí, às vezes, até a própria comunidade fica um pouco confusa, né, sobre isso, né? Claro, claro, com certeza. É uma sigla que também tem uma história de atropelos, mas de avanços muito, muito interessantes de a gente estudar, né? Vê só, na década de 80 e de 90, até o final dos anos 90, existia um conjunto de serviços, de lugares, de espaços que eram voltados para um público específico conhecido na época como os homossexuais, né? E esses espaços, serviços, lugares, eventos eram considerados como lugares GLS, gays, lésbicos e simpatizantes, né? E aí isso perdurou durante muito tempo. Você falou alguma coisa que depois eu poderia falar mais detalhadamente, que assim, olha, onde tem mercado e onde tem consumo, não existe minoria, na verdade, né? E era isso que acontecia na década de 80 até a década de 90. Começou-se a perceber que a população homossexual era um grande nicho de consumo, né? Então, O Pink Money. cresceu o Pink Money, exatamente, né? Já existia há muito tempo, não é de hoje, não. Então, esse nicho conhecido como GLS se estabeleceu até o final dos anos 90, né, a partir do mercado, né, conhecido, repetindo, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Mas aí, mais uma vez, no início da década de 90, quando começou a se politizar a questão LGBT, né, se dizer que somente ser sujeitos de consumo não era suficiente, mas nós precisávamos ser também sujeitos de direito, né? Então começou-se a politizar a questão LGBT, começou a se pensar um pouco sobre como a gente chamaria essas pessoas, já que essa sigla GLS estava esgotada. Quando a ABGLT foi criada, ela foi a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, ela foi a grande precursora, né, em nos orientar sobre as siglas mais adequadas, com discussões teóricas, acadêmicas, científicas sobre qual é a natureza dessas siglas, o que ela carrega ainda de preconceitos, né? E ela foi avançando, tanto que a própria ABGLT já nasceu com uma outra sigla, né? Ela já não trazia mais o movimento GLS, o movimento homossexual, ela trazia o movimento GLBT. Ela era a reunião dos grandes coletivos e grupos GLBT, até que ela avançou mais um pouco, né, percebeu que os homens gays sempre protagonizaram essa luta em detrimento de outras identidades e achou por bem colocar o L na frente dessa sigla. Então hoje nós conhecemos como LGBT,
né? E esse T aí também, ele sintetiza um conjunto de identidades que começam por essa siglazinha. Então, hoje nós temos aí diversas siglas, mas eu utilizo bastante a sigla LGBTQ+, né? Representando aí lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais, e que é uma designação muito mais recente, que são chamadas pessoas queers, que são aquelas que não se deixam encarcerar em nenhum tipo de identidade das que são postas, mas estão no movimento LGBT porque elas estão a favor de uma luta, que é a luta contra o machismo, contra o patriarcado, contra o heterossexismo nocivo e tóxico. Lembrando que heterossexualidade não é um problema em absoluto para a população LGBT, né? Mas a toxicidade dela, né, quando ela se torna nociva, sim. Então, nós temos esse conjunto aí de identidades e no finalzinho a gente ainda coloca um sinalzinho de mais, porque sempre cabe outras identidades e outras pessoas que sequer sabem como se nomear, né, mas que estão na luta aí a favor de um mundo mais igualitário, né, e com mais orgulho de não ser necessariamente heterossexual. O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Você usa um termo aí heterossexual, né, que muitas pessoas, inclusive, usam de ironia, né, para dizer que deveria existir um orgulho hétero, né, que as pessoas, os héteros é que acabam sofrendo preconceito, né, na verdade, quando a gente trata disso de uma forma séria, né, a gente vê que o Brasil continua sendo o país onde mais mata pessoas LGBT no mundo, né? Então, um país tão grande, tão plural, onde se fala muito, por exemplo, aos outros países, as pessoas não têm tanta proximidade como as pessoas têm no Brasil umas com as outras. Mas a gente continua matando o nosso próximo somente por ele gostar do mesmo sexo ou ele se identificar de uma forma diferente daquilo que se foi proposto na sociedade, né, Rafael? Pois é. Ontem, por exemplo, 4 mulheres trans foram assassinadas só no estado de Pernambuco, para você ter noção, por situações assim absurdas simplesmente pelo fato de elas estarem mortas, né? E elas estão mortas porque alguém saiu de casa com os ânimos um tanto quanto inflamados e decidiram ter algumas pessoas como vítima. E essas pessoas elegidas foram as pessoas LGBTs que elas encontraram, que as mais vulneráveis nós sabemos que são as mulheres trans, né? Que vivem, em sua maioria, uma vida mais precária, uma vida de mais dificuldade, uma vida de menor aceitação, inclusive no mundo do trabalho. E isso é um parêntese interessante. O nosso grande desafio a partir de agora é a gente estar no mundo do trabalho e a nossa sobrevivência, né, em termos financeiros mesmo, e as mulheres trans sofrem bastante com isso, né? E elas são as maiores vítimas, obviamente. Então, questões pessoais se transformam em questões sociais, em questões políticas, quando existe essa passagem, né, da indisposição para com uma pessoa, né, até a disposição de matar aquela pessoa, né? E a gente acha, ou melhor, algumas pessoas acham que tem mais direito sobre a vida daquelas pessoas porque elas são gays, lésbicas, bissexuais, ou seja, ainda são consideradas cidadãs de segundo nível, né? Onde, por exemplo, suas mortes não vão ser sequer julgadas, não vão ser investigadas, essas pessoas não vão sofrer, não vão ser criminalizadas. Isso é muito comum no Brasil ainda, né? É verdade. Inclusive, uma pergunta que eu queria te fazer era como é que se combate, então, a LGBTfobia, né? Tem muita gente que assiste a gente agora, que está sendo introduzida nesse assunto,
E acaba até tendo aquele pensamento, eu respeito, eu não discrimino, mas ela que faça suas coisas dentro de quatro paredes, né? Ela que não exponha, né? Muitas vezes a gente até vê um casal homossexual na rua, eles ficam com medo de andar de mãos dadas, né? Eu passo por essa realidade, posso falar com propriedade isso, né? Do medo do preconceito, né? Do medo de sofrer algum ato de violência, simplesmente pelo fato de estar de mãos dadas com o meu parceiro na rua, né? E são muitas as pessoas que sofrem disso, né? Então, assim, é preciso que se crie políticas públicas, o que é preciso para que se combata esse discurso em si que eu falei e a LGBTfobia. Eu acho que existem duas iniciativas que são fundamentais, mas vê, antes de eu te falar, existe um amigo meu, um conhecido meu, que uma vez me falou assim, nossa, olha, quando você conhecer alguém gay, você tem que perguntar assim, você é gay e mais o quê? E ele dizia que as pessoas gays que ele conhecia eram pessoas muito inteligentes, sabe? Sabiam fazer tudo que você quisesse, que imaginasse que alguém poderia fazer, uma pessoa gay era capaz de fazer. Talvez um hétero não, mas uma pessoa gay é capaz de fazer. Na época, eu muito jovem, eu compreendia, entendi, concordava com ele, mas depois eu fui pensando assim, por que será que leva as pessoas algumas pessoas a pensarem isso e algumas pessoas LGBTs a terem esse tipo de comportamento que é muito comum, que é o seguinte, Léo, quando não existe a possibilidade de negar, e eu vivi isso também, quando não existe a possibilidade de negar a nossa orientação sexual, né, a nossa transgressão, nós damos ênfase a determinadas características positivas que nós achamos que seja positiva e que nós acreditamos que o restante da sociedade vai achar que seja positiva. Então, assim, eu sou um ótimo filho, eu sou uma ótima mãe, eu sou um ótimo profissional, né? Para que isso ofusque um pouco a nossa outra característica, que é a de ser LGBT. Eu vivi muito isso, né? E isso é muito conhecido, as pessoas chamam como armário, a gente se coloca no armário para sobreviver, para existir minimamente, né? Para ter nossa vida, inclusive, biologicamente, mantê-la íntegra, mas também sobreviver sem ser achincalhado, sem ser ridicularizado, né? Mas, e aí é onde o mês do orgulho vem para dizer assim, olha, você pode ser todas essas coisas, você nem precisa ser uma mãe melhor do que todas as outras, você nem precisa ser o melhor filho, mas sendo, você também pode ser isso, e você pode ser LGBT também, você não precisa esconder que é LGBT. O mês do orgulho vem justamente escancarar, né, essa alegria, essa felicidade que a gente tem em dizer, olha, eu sou professor, né? Eu que vos falo aqui, Rafael, eu sou professor e sou gay, né? Sou ativista, né? E outras pessoas dizerem, olha, eu sou mãe, eu sou pai, né? E sou LGBT, né? O mês do orgulho vem nessa direção aí. Mas respondendo exatamente a sua pergunta, eu acho que duas coisas são fundamentais para a gente tentar minimizar os efeitos da LGBTfobia. Uma é investir em educação. Sem educação, sem esclarecimento, nós só aprofundamos a ignorância, né? E a ignorância leva muitas pessoas a tomarem decisões nocivas a elas próprias e às relações delas com os outros, com aquilo que elas desconhecem, né? Então, a gente tem que conhecer quem são as pessoas LGBTs que existem na sociedade, quem são essas pessoas gays, quem são essas pessoas lésbicas, quem são essas pessoas trans. Então, a gente tem que investir em educação, em visibilidade, para a gente saber que elas existem, que elas não estão escondidas, que elas aparecem, que elas têm um papel fundamental e estruturante na sociedade, né? Mas, para além disso, nós temos também que investir em políticas de governo que tentem minimizar
esses efeitos, né, os efeitos da LGBTfobia. E aí eu acho que a criminalização da homofobia vai dar um passo à frente, como vem dando essa atitude e outras tantas que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo, que o Poder Judiciário podem estar colocando na roda para estar discutindo, né, e tornar essas decisões desses poderes legítimas, que também não deixam de ser decisões que têm um efeito educativo, né, que muda a capacidade das pessoas entenderem sobre a realidade da população LGBTs, né, que são pessoas que precisam e que merecem ter sua dignidade e sua vida preservadas. Então, eu acho que educação, visibilidade, na verdade, 3. Educação, visibilidade e políticas públicas. Perfeito, Rafael. Você falou sobre vidas preservadas, todas as vidas, né, preservadas, né, a da mulher, a do homem, a da pessoa LGBT, a do negro, né, mas especificamente, né, muito se comentou sobre isso, inclusive nesse mês, em que os casos de racismo prevaleceram aí. Ah, mas por que a vida do negro tem que ser preservada, né? Só a do negro? Não, gente, todas as vidas. Mas nós estamos dando visibilidade, né, àquela naquele momento por um fato, né, e pela importância que se precisa de preservação da vida, né? Claro, com certeza, né? Eu vi um comentário que as pessoas estavam, né, assim, falando que isso era demais, né? Essa luta antirracista era demasiada. Ai, gente, já cansou. Não cansou, né? Enquanto essas pessoas... Veja, depois daquele evento que aconteceu nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, aconteceram vários outros casos de violência e de assassinato de pessoas negras, né? E aí, isso, em relação à população LGBT, acontece a mesma coisa, né? Nós temos, como eu falei, ontem nós tivemos 4 mulheres trans assassinadas em Pernambuco, mas hoje, possivelmente, também tem, né? Todo dia, praticamente, a cada 26 horas, uma mulher trans é assassinada no nosso país, né? Então, a gente não está falando aqui de uma realidade que é pequena, que é mínima, né, que é minoria. Na verdade, são uma parcela imensa da população. Se a gente pudesse contabilizar, se bem que esses dados são muito contraditórios, né, mas existem pesquisas que dizem que a população que não é heterossexual chega a aproximadamente entre 15% e 20% da população hoje, né, todas essas pessoas já sofreram algum tipo de violência, né, simplesmente ao nascer, né, quando é escolhido para elas um nome que posteriormente elas sequer vão poder contestar, né? Então, eu acho que nós temos que avançar bastante ainda nessa questão da consolidação dos serviços públicos, né, olhando para essa especificidade e da fundação, criação e legitimidade de direitos para essa população. Nós ainda estamos muito além. Temos muitas conquistas, mas ainda estamos muito além de conquistar aquilo que nós merecemos, né? É verdade. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Tenho certeza que foi muito esclarecedora para muita gente que nos assiste nesse momento, né? Tentar entender um pouquinho sobre esse mundo, essa visibilidade e a pauta LGBT. Agradeço muito a sua participação. Te espero em próximos programas aqui na TV Câmara, né? Que esse espaço é um espaço público, né? De uma TV pública para a gente tratar de assuntos que interessam a nossa sociedade, assuntos que vão levar mais educação, mais conhecimento, né, mais prestação de serviço para todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estou aqui. Espero que as pessoas que nos ouvem e você também, né, tenha recebido essas informações e essa conversa de forma positiva e acolhedora, né? E aí, 28 de maio, vamos comemorar, postar, nos orgulhar e divulgar aí o que nos faz ter orgulho, né, de sermos LGBTs.
certo. Exatamente. Até a próxima. Até. Gostou do programa de hoje? Espero que sim. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode ajudar a fazer as pautas do programa Câmara Entrevista e de toda a programação da TV Câmara Caruaru. Você pode seguir a gente nas redes sociais, enviar sua sugestão, sua crítica, enfim. Fique à vontade para interagir com a gente. No Facebook, somos Poder Legislativo de Caruaru. No Instagram, @Legislativo Caruaru. E no YouTube, para rever esse e outros programas, você procura por Poder Legislativo de Caruaru, que está tudo lá. Até o próximo Câmara Entrevista.